Todas as pesquisas elas têm uma coisa em comum, que coloca Bolsonaro e Lula lá na frente, mais ou menos empatados, um pouquinho na frente do outro, mas lá na frente, e um segundo pelotão lá embaixo, sempre ali na casa dos 7, 8%, coisa de 10, 20 pontos percentuais a menos do que o pelotão da frente, que seriam Lula e Bolsonaro. Existe possibilidade de vingar uma terceira via, e essa terceira via, o que é que precisa para que se forme essa terceira via realmente? Igor, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque quem tiver a resposta exatamente para ela. Mas eu vou tentar responder a você e vamos fazer aqui, eu, você e quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, nos lendo, vou tentar fazer aí uma reflexão nossa, conjunta. Como é que se dá um processo eleitoral de candidatura? Vamos pensar no outro país, um país como os Estados Unidos, que nós todos miramos bastante. A sociedade brasileira ama olhar o que acontece na América, porque, em certa medida, ela tem características americanas, como alguns sociólogos, Luiz Werneck Viano, mais importante deles nessa direção, já anotou. E nós inspiramos nossa democracia na democracia deles. Foi lá que nós fomos buscar o modelo republicano, o modelo presidencialista, etc. E tal. Como é que funciona lá, Igor? No ano anterior à eleição, será que só há 2 candidatos o tempo todo? Não. Você sabe que no ano anterior à eleição há um quantitativo grande, maior até que o nosso, de candidatos. Por exemplo, tomemos essa eleição de 2020. Em 2019, havia só no Partido Democrata, porque no Partido Republicano o presidente Trump hegemonizou isso, em geral, que o candidato que está no poder, o seu partido, não faz primárias, não faz prévias, embora raramente também ocorra isso, mas no Partido Democrata havia candidatura de Joe Biden e mais de 28 candidatos, havia 29 candidatos, muito mais do que os 5 ou 6 candidatos ditos de centro, que hoje aparecem aí nas pesquisas eleitorais. Só que eles têm um desenho institucional, eles têm mecanismos que facultam, não é, testar esses nomes e depois amalgamá-los, juntá-los todos dentro do envelope partidário e convergir para um nome que legitimamente se sagrou vitorioso na disputa interna, como foi o caso de Joe Biden. Nós não temos primárias aqui. E nas primárias, lá nos Estados Unidos, eles fazem debates dos pré-candidatos, dos candidatos das primárias, pelo menos 2, 3, às vezes 4 debates, e com isso o público vai vendo as diferenças, os contrastes entre esses nomes, e alguns deles vão crescendo, vão crescendo. Joe Biden, nas primeiras 3 prévias, pontuou, não se saiu tão bem, aliás, ele perdeu as 3 primeiras prévias, a primeira delas até de forma mais vexatória, digamos assim, mas foi ganhando a partir da 4ª e se sagrou o candidato. O que é que pode ser feito no Brasil? No Brasil, os candidatos, recentemente, esses candidatos da área chamada de centro, que é uma designação perigosa para eles, eu tenho dito para alguns desses candidatos, digo, para alguns desses nomes, que quando eles se autoqualificam de centro, você, mais um time de analistas, e eles próprios sabem o que eles estão dizendo. Mas o povão, o cidadão médio, quando ouve falar em centro no Brasil, acha que é um diminutivo de centrão. Então, o centro é como se fosse o filhote do centrão, alguma coisa que é profundamente negativa aos ouvidos do cidadão médio brasileiro. Então, vamos chamar esses candidatos moderados, que se colocam numa posição intermediária entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, eles fizeram uma coisa rara, elogiável, que foi aquele manifesto, aquela carta pela democracia, ressaltando, em que houve uma bela coordenação, se juntaram, apareceram juntos, mas eles precisam aparecer contrastados, para que o eleitor possa dizer, olha, tem 5 nomes por aí, eu acho que quem tem mais chance, quem é mais viável, quem tem um caráter, porque essa é uma das decorrências de debate, as pessoas fazem inferências até sobre o caráter dos candidatos, quem tem o melhor programa, quem tem as melhores propostas, quem tem um desempenho capaz de vir a enfrentar Bolsonaro e Lula,
numa eleição geral, na eleição propriamente dita, é fulano ou beltrano. Então, isso é que é necessário. Eles precisam debater. Eu tenho dito a alguns desses candidatos com quem eu tenho alguma relação, quando eles me perguntam, eu digo, olha, debatam. Além de fazerem o que vocês têm feito, que é mostrar uma certa coordenação entre vocês, vocês precisam mostrar, de outro lado, para o eleitor, quais são as diferenças entre vocês. E quem tem mais, em última instância, usando uma expressão popular, quem tem mais pegada, quem tem mais capacidade de enfrentar e de confrontar esses dois outros candidatos fortes e, assim, avançar como uma alternativa concreta. Eu posso lhe dizer que hoje, Igor, é até uma novidade, hoje eu soube que um debate desse tipo, um primeiro debate, deu passos significativos hoje, envolvendo veículos de comunicação, um centro dedicado à reflexão política, etc. E nós não vamos nos surpreender se nós tivermos aí à frente, logo mais, dois debates temáticos entre esses pré-candidatos. O país vai prestar atenção neles, um deles, com certeza, vai sair aos olhos dos eleitores, desses eleitores que têm afinidade com esse campo político, vai se sair melhor do que os demais, provavelmente, seguramente, crescerá nas pesquisas, e isso poderá abrir concretamente a possibilidade dessa disputa, que é bipolar hoje, se tornar uma disputa triangular. Isso é certo? É assegurado? Não, Igor. Isso é possível? É possível, mas nós já estamos passando da hora. Isso precisa ocorrer rapidamente e até setembro, outubro, um candidato desse tipo, não é que ele esteja ombreando com Lula ou ombreando com Bolsonaro, mas ele vai ter que estar, ele deverá estar necessariamente em viés de alta, em perspectiva de crescimento de suas intenções de voto. É assim que eu entendo o quadro.